Então, assim, a gente veio fazer agora um vídeo explicando algumas questões sobre a prova, sobre os assuntos, na verdade, que vão ser cobrados na prova de vocês. Esse vídeo eu estou gravando hoje, segunda-feira, a prova de vocês é amanhã, então eu estou gravando e daqui a pouco eu vou postar para dar tempo de vocês darem aquela olhadinha. Apesar de que nós já falamos sobre isso antes. Enfim, para não ficar um vídeo longo, a gente vai tentar dar uma encurtada nas coisas. Começando com esse primeiro assunto que estamos aqui vendo, que é a questão do fuso horário brasileiro, certo? Então, quando a gente fala de fuso horário, a gente precisa entender que essa é um ramo, digamos, não só da geografia, né, até mesmo da economia, se for parar para pensar, é uma questão muito importante, porque a questão dos fusos horários ela surge a partir de uma necessidade de uma padronização dos horários mundiais para que não houvesse nenhum tipo de confusão ou problema em relação às transações comerciais, né, entre bancos, entre grandes empresas, entre governos, que com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia se tornaram cada vez mais frequentes, cada vez mais recorrentes. Logo, seria muito complicado se cada país tivesse o seu horário da sua maneira, tipo, sem seguir um critério meio que planetário. Pensando nisso, foi criada uma conferência em Washington, nos Estados Unidos, onde se definiu a questão dos fusos horários mundiais da forma como eles estão hoje, tá? E em relação a isso, a gente teve definido, deixa eu ver, tem aqui, deixa eu só dar uma voltar, não só os fusos horários, né? Colocar os fusos horários, mas também o próprio horário de verão. Deixa eu só olhar aqui enquanto eu tô. Não é isso. Também não é isso aqui. Fusos horários, tá? Bom, a gente sabe que a Terra ela leva aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesma. E os fusos horários eles são divididos em 12 de cada lado. 12 mais 12 dá 24. Como uma volta completa, um giro completo, dá 360 graus, se você dividir 24 horas por 360, você tem ali 15 graus. Tá? Então, uma volta completa da Terra em torno de si mesma leva aproximadamente 24 horas, ou cada hora dessa equivale a 15 graus. Tá bom? Bem, em relação a esses números, não se preocupem tanto com eles, já que aqui nós não falamos sobre matemática, mas é só para vocês entenderem. Sobre os fusos horários também é importante vocês lembrarem desses ajustes práticos, porque ó, essa linha aqui, ó, essas linhas retas aqui, eu ia apontar com o dedo para a tela, parece que vocês estão vendo meu dedo. Enfim, essas linhas retas aqui, ó, é onde o fuso horário passa digamos, na teoria. Mas na prática, ele acaba sendo ajustado para que cada estado possa ter dentro do seu território o mesmo horário. Por exemplo, aqui, ó, essa faixa que passa aqui atravessando o estado do Pará, se nós fôssemos levar em consideração essa linha do jeito que ela está aqui, o Pará teria 2 horários, o que geraria uma confusão gigantesca. Então, é por isso que nós temos esse ajuste prático aqui, ó, que faz com que todo o estado do Pará esteja dentro do fuso horário menos 3 horas. Menos 3 horas, no caso, em relação a Greenwich, tá? Lembra que lá em Greenwich, nós temos lá aquela linha que divide o mundo bem no meio, e essa linha faz com que todos os países e territórios que estejam à esquerda dessa linha estão atrasados, 1, 2, 3, 4, 5 ou até 12 horas, enquanto que todos os países e territórios que estejam à direita dessa linha estão adiantados. 1, 2, 3, 4, 5 até 12 horas. 12 mais 12 dá 24, tá? 24 horas. Então, com base nisso, o Brasil tem esses fusos horários aqui, ó, tá? Aqui, região do Amapá, parte do Amazonas, na verdade, desculpa, Amapá não, Amapá é para cá. Parte do Amazonas e do Acre estão aqui em menos de 5 horas. Toda essa faixa verde está 4 horas atrasada, na teoria, né? Porque aqui você vai dizer, ah, mas o Pará está dividido. Cara, relaxa, tá? Tem um ajuste prático aqui. Enfim, e o Fernando de Noronha, que está para cá, isolado, e essas ilhas estão um pouquinho mais adiantadas em relação ao Brasil. E tem uma questão que quando a gente fala de fuso horário, cara, que é importante também, falando sobre horários, na verdade, de modo geral, que é o horário de verão, que no Brasil hoje em dia já não existe mais, né? Foi encerrado pelo atual presidente, mas por muito tempo ele vigorou com uma forma de economia de energia. Bem aqui embaixo está dizendo que, aqui ó, o horário de verão não é uma invenção brasileira, a ideia de aproveitamento maior da luz solar data desde o século XVIII,
criada pelo inventor Benjamin Franklin na Inglaterra. No entanto, foi na Alemanha, em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial, que adotou pela primeira vez de modo oficial, o horário de verão, no esforço de guerra para diminuir o consumo do carvão mineral usado para gerar energia elétrica. Então, assim, gente, o horário de verão ele foi criado, na verdade, para que, a partir do momento que você utiliza mais luz solar, você utiliza menos luz, digamos, artificial, menos energia elétrica e acaba compensando com a economia, tá? Quando dá horário de verão, as pessoas adiantavam seu relógio em 1 hora, né? E a partir disso, elas começavam a entrar no trabalho, entre aspas, mais cedo e saíam mais cedo, aproveitando muito mais a luz solar. Hoje em dia, o horário de verão ele foi, digamos, pelo menos a princípio, interrompido, porque essa economia de energia ela é muito pouca hoje, ela não compensa, tá? Não vale a pena, porque por mais que você economize com luz elétrica, você gasta hoje muito mais com aquecedores ou ar-condicionado, enfim, com a climatização de certos prédios, logradouros públicos e privados, o que faz com que a economia das luzes acabe não compensando o gasto que você tem, já que hoje em dia ventiladores foram substituídos em grande parte por centrais de ar. Então, por essa razão, pela economia não se sustentar mais, não vale a pena, é que ele foi encerrado. Agora a gente vai dar uma adiantada um pouquinho e vai falar sobre a questão da regionalização, que é uma das principais partes dessa nossa provinha. Tá? O território brasileiro ele foi invadido pelos portugueses, pelos europeus de modo geral, e a partir daí ele passou a ter essa primeira divisão com o Tratado de Tordesilhas. E de lá para cá, sobretudo a partir do início do século XX, né, o território brasileiro passou a ter algumas outras regionalizações, oficiais e algumas nem tanto, para que o território pudesse ser compreendido de uma forma mais formal. Então a gente vai ver esse processo de regionalização a partir de agora. A primeira regionalização que se tem notícia é essa de 1913, tá aqui, ó, que divide o Brasil nessas regiões: setentrional, norte-oriental, oriental, meridional e central. Percebe que aqui, ó, alguns estados nem existem ainda. Por exemplo, isso aqui tudo é Goiás. Você ainda não tem Tocantins. Aqui você tem só Mato Grosso, você ainda não tem Mato Grosso do Sul. Enfim, aqui, ó, o Amapá ainda pertence ao Pará. E em outros casos, tem outros exemplos aqui. O ponto é que aqui a divisão regional ela obedece apenas critérios físicos, como clima, vegetação e tudo mais, certo? E com o passar do tempo, essa regionalização foi mudada, assim como novos estados foram sendo criados e até alguns foram sendo excluídos. Em 1940, nós já temos essa outra divisão: Norte, Nordeste, Este, que é uma forma de dizer leste, Centro e Sul, tá? Com o passar do tempo, eu não vou ficar falando muito sobre ela, porque a questão aqui não é fazer um vídeo longo, mas perceba aqui, ó, que em 45, 5 anos depois, nós já tivemos outra divisão com outros estados sendo, digamos, adicionados a certas regiões ou excluídos de outros. Norte, Nordeste, Ocidental, Nordeste, Oriental, Leste, Setentrional, Leste, Meridional, Centro-Oeste e Sul. O tempo passou e veio outra divisão: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Leste e Sul. Essa já é mais parecida com o que a gente tem. Parecida, mas não igual ainda. Porque, se você vê, a Bahia está aqui como Leste. Né? E a Bahia, hoje em dia, é Nordeste. Bem, nos anos 70, nós já temos aqui, ó, Mato Grosso, desculpa aqui, a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nós já temos um esboço dessa regionalização que a gente usa atualmente. Então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul são as mesmas regiões que nós usamos hoje, que é oficial. Mas o que muda é porque aqui nós temos ainda alguns estados que, na verdade, não temos, né? Eles não existem ainda. Por exemplo, o estado do Amapá, de Roraima e de Rondônia ainda são territórios federais, não são estados ainda. Mato Grosso do Sul ainda não existe, e Tocantins também não. E isso vai mudar aqui, ó, nos anos 90, que é a data que foi oficializada a última regionalização, por enquanto, que nós temos. Então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, esse é o atual desenho regional do Brasil. É a atual regionalização oficial, e quando eu digo oficial é porque ela foi feita pelo governo, ok? Mas, além disso, nós temos também outras divisões que são conhecidas como não oficiais, que são feitas por professores, por institutos, universidades, enfim, por outros
outras pessoas. Deu uma travada aqui rápido, tá? E isso tá bem aqui embaixo. Deixa eu só achar aqui. Olha aqui, ó. A seguir apresentamos as três principais regionalizações: a macro-região, complexo regional e o meio técnico-científico e informacional. Então, essa de macro-região é a que nós acabamos de ver. A oficial, que divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Tá? Acabamos de vê-la. Mas, essa que vai vir agora, regiões geoeconômicas, ela foi feita pelo professor Pedro Pinchas, acho que é assim que fala o nome dele, e ela divide o Brasil em 3 grandes complexos regionais: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Tá? Essa fotinha aqui, ó, tá? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Percebe que a linha que faz a divisão entre esses complexos regionais, ela passa pelo meio de alguns estados, ou seja, ela não leva em consideração a linha da fronteira dos estados. O que significa dizer que essa regionalização ela tem um critério muito mais socioeconômico do que puramente físico, natural, apesar de que a questão cultural, climática, de vegetação, de relevo, é levada em consideração. Mas o principal critério aqui, no caso, são as condições socioeconômicas. Dito isso, essa região aqui do Maranhão, ó, apesar de oficialmente, na divisão do IBGE, ser Nordeste, ela tem muito mais características ligadas à Amazônia do que propriamente ao Nordeste. O mesmo vale para toda essa região do Mato Grosso aqui, ó. O norte de Minas Gerais, ele tem muito mais condições socioeconômicas e também climáticas relacionadas ao Nordeste do que propriamente ao Centro-Sul, ok? Tocantins, a mesma coisa. Oficialmente é um estado da região norte, mas essa região aqui do sul do Tocantins está muito mais ligada ao Centro-Sul do que qualquer outra questão que faça ela ser ligada à Amazônia ou ao Nordeste. Então percebe que essa é a razão pelo qual essas linhas que separam os complexos regionais, digamos, ignorem as fronteiras. Tá? E, por último, aqui, isso aqui vai... Eu vou colocar esse texto para vocês no grupo, para vocês que estão sem o livro, até mesmo quem está com o livro poder também dar uma olhadinha. Tá? Cadê a... Cadê do Milton Santos? Tá. Lembrei. Aqui, ó. Essa divisão foi criada em 1999 pelo geógrafo Milton Santos e pela Marta Laura Silveira. Eu não coloquei o nome dela aqui, mas ela também ajudou. Marta Laura Silveira. E ela divide o Brasil em 4 Brasis, né? Região amazônica, região nordeste, região centro-oeste e região concentrada. Essa região concentrada, no caso, é porque nessa região estão concentrados a maior parte do PIB brasileiro, ou seja, da riqueza, das indústrias, das rodovias, ferrovias, das fábricas, enfim, de modo geral, da riqueza desse país, né? E como a questão política também é muito centrada nessa região, né, tudo se concentra nessa região, ele acabou dando esse nome criativo, né, de região concentrada. Tá? E, bem, em relação às outras regiões, tanto a Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste obedecem critérios meio que mistos, um pouco dos critérios do IBGE, que são principalmente a questão física, né, clima, vegetação, relevo, e também as questões socioeconômicas. E nessa regionalização, o limite dos estados, a divisa, a linha que divide um estado do outro, também é a linha que divide uma região da outra, ok? Bem, tá aqui, Marta Laura Silveira, tá aqui Maria, mas é Marta, tá? Bom, e aqui uma pequena explicação do que seria essa região concentrada, Centro-Oeste, Amazônia e tudo mais. Eu vou colocar esse texto para vocês no grupo, para vocês darem uma lida. E, bem, vou gravar outro vídeo agora falando sobre a prova. Então, me aguarde que já já eu estou de volta.